Eu quero saudar a todos neste momento com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um momento devocional, nosso momento devocional. Já estamos na presença do Senhor. O Senhor já se faz presente aqui conosco. Nos alegramos por isso. Agradecemos a todos que participam deste momento devocional, todos que estão sempre presentes aqui conosco, estão sempre contribuindo, colaborando, participando. Maria Oliveira já está aqui conosco, Deus te abençoe. Outras pessoas ainda estarão conosco e é motivo de muita gratidão a Deus estarmos juntos sempre aqui neste momento, sempre nas segundas, quartas e sextas-feiras, às 8 horas da manhã. Estamos juntos buscando a presença de Deus, buscando a face de Deus para aprendermos mais da sua vontade, aprendermos mais daquilo que Ele tem para cada um de nós. Este é um momento especial para as nossas vidas, esse é um momento de comunhão, um momento de oração, um momento de devoção. Já falamos com Deus, eu tenho certeza que você já falou com Deus nesta manhã, já conversou com Deus, já agradeceu a Ele por mais um dia, já compartilhou o pão quente, já está aí em plena atividade, o café já está pronto e nós estamos aqui reunidos para aprender da palavra de Deus, daquilo que Ele tem para nossas vidas. Dalete Júnior, Deus te abençoe, seja bem-vinda, minha irmã. Graça e paz na tua vida também. Então nós devemos cada vez mais exercitar essa nossa fé, exercitar esse nosso desejo de estar na presença de Deus. Glaucia Cavalcante, Deus te abençoe. Cláudia Hatz, Deus te abençoe também. Graça e paz na vida de vocês. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos render graças ao Senhor e cada dia mais exercitar nossa fé, nossa confiança em Deus. O momento é de exercício de fé, o momento exige da nossa fé e Deus sempre faz prova da nossa fé, não é verdade? Então nós devemos ter essa prática, ter esse exercício diário, esse exercício constante nas nossas vidas. Nós devemos buscar a presença de Deus e nada melhor do que logo cedo, logo pela manhã, você se colocar diante de Deus, buscando sabedoria, buscando humildade, buscando compreensão de cada momento que nós estamos vivendo, cada momento que nós vivemos, independente de pandemia ou não, nós devemos ter essa prática, devemos ter esse exercício, porque isso é significante para todos nós, isso é edificante, isso fortalece nossa fé, não é verdade? Então, nós devemos fazer isso sempre. Nós estamos juntos nesse propósito. Helenice, Mary Jusce, Helena Souza, graça e paz na vida de vocês. Sejam bem-vindas. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos meditar na palavra de Deus. Não podemos descartar isso, não podemos nos desassociar desse compromisso, dessa comunhão com a palavra do Senhor, que é o que nos fortalece e nos edifica. Nesta manhã, hoje é quarta-feira, dia 5 de agosto de 2020, e nesta quarta-feira, meditando na palavra de Deus, eu quero compartilhar com vocês um texto que se encontra no livro do Gênesis, no capítulo 22, versículos de 1 a 8. É uma passagem bem conhecida de todos, é uma passagem que todos conhecem muito bem, mas é uma palavra edificante para as nossas vidas. Ieda Rodrigues, Deus te abençoe, minha irmã. Graça e paz na tua vida. Então, livro do Gênesis, ainda no início de tudo, capítulo 22, versículos de 1 a 8. Eu vou ler pausadamente para que vocês possam receber a palavra de Deus. Gênesis 22, de 1 a 8. Diz assim a palavra de Deus. Depois destas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá.
Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Que palavra abençoada, que palavra cheia de amor de Deus para as nossas vidas. Que palavra edificante essa passagem do livro de Gênesis, do capítulo 22, de 1 a 8, esse momento tão decisivo na vida desse homem, na vida de Abraão, com relação ao seu filho, com relação a essa prova de fé que Deus fez a Abraão. Isso é muito significante, é muito edificante para todos nós meditarmos nesse texto de Gênesis 22, de 1 a 8. Nós sabemos que Deus sempre põe à prova a nossa fé, Ele está sempre colocando à prova a nossa fé. Vez por outra, nos encontramos em situações em que temos que confiar unicamente em Deus. Nós nos encontramos em situações que não tem como confiar em outra pessoa, em qualquer outra coisa, mas somente em Deus, unicamente em Deus. Isso serve para qualquer pessoa, independente de religião, independente de crença. Chega momentos que nós temos que confiar unicamente em Deus. Tem momentos nas nossas vidas que nós sentimos o desejo no coração de confiarmos em Deus, porque Deus é o Criador de tudo, Deus é o Criador de todos, e Deus sempre atrai para si as suas criaturas. Ele sempre, de alguma forma, Ele sempre atrai para Ele mesmo as suas criaturas, a sua criação. De uma forma ou de outra, todos nós dependemos de Deus. Todos nós dependemos. Não adianta querer negar, não adianta querer esconder isso. Todos nós dependemos de Deus. E nós estamos vendo isso nestes dias em que estamos vivendo. Nós dependemos de Deus para tudo. Você conversa com um, conversa com outro, e a palavra é sempre a mesma. Deus sabe o tempo certo de mudar tudo. Deus sabe o tempo certo de resolver todas as questões, porque todos nós dependemos de Deus. Deus provê através da nossa fé. Ele sempre provê o que necessitamos através da nossa fé. Esse texto que nós lemos faz parte de um contexto maravilhoso. A Bíblia relata que Abraão era um homem de muita fé, um homem de coração cheio de fé. Deus havia dito que dele faria uma grande nação. Todavia, sua esposa, Sara, era uma mulher estéril, uma mulher, segundo a Bíblia, que não gerava filhos, ao ponto dela ceder a própria serva, Agar, para que Abraão coabitasse com a serva, porque, segundo o entendimento de Sara, a palavra de Deus poderia ser através da serva. E gerou, então, Agar gerou Ismael. Mas não era isso que Deus queria. O filho da promessa era Isaque. E Sara, por ser estéril, não estava entendendo ainda isso. Está registrado no capítulo 17, nós lemos o capítulo 22, de 1 a 8. Mas no capítulo 17 está registrado que Deus faz uma aliança com Abraão. E naquela época ele estava com 99 anos de idade. Mas Deus lhe fez a promessa da seguinte forma: Ele disse: Te multiplicarei extraordinariamente, serás pai de numerosas nações, multiplicarei, far-te-ei fecundo
extraordinariamente. De ti farei nações e reis procederão de ti. No capítulo 21, isso foi no capítulo 17, no capítulo 21 está registrado o nascimento de Isaque, ou seja, um ano depois dessa promessa de Deus a Abraão. E foi no tempo certo de Deus, no momento certo, Deus providenciou aquilo que ele tinha prometido. O tempo passou, Isaque cresceu, Deus então fez prova da fé de Abraão. Vejamos alguns aspectos dessa prova de fé, dessa prova que Deus fez, da prova de fé que Deus fez a Abraão. E veja como é importante para as nossas vidas nos dias atuais. Em primeiro lugar, Deus pede o filho de Abraão como oferta. É interessante, isso é até difícil de entender. No versículo 2 está registrado isso. Deus fala a Abraão e pede o seu filho como oferta em holocausto. Como pode Deus ser tão cruel ao ponto de desejar a morte do único filho daquele homem cheio de fé, daquele homem que sempre foi justo diante de Deus, diante da sociedade que ele vivia? Como pode isso? Pode passar pela nossa cabeça. Podemos até pensar, que Deus cruel é este, que prometeu uma descendência imensa para Abraão e depois pede o seu filho único, a quem ele amava. E o texto faz questão de frisar isso, o filho que ele amava. Todavia, nós não podemos esquecer que a nossa fé em Deus está firmada no sacrifício do seu único filho, seu filho amado também, Jesus Cristo. A nossa fé está firmada em Deus através do sacrifício de Jesus Cristo, o Filho amado de Deus. Deus proveu o Cordeiro para ser imolado, para ser sacrificado pelos nossos pecados. Ele proveu o Cordeiro para morrer por nós. É assim que ele faz. O que nós precisamos, nós devemos ter fé. Nós devemos ter fé porque Deus provê através da nossa fé. Em segundo lugar, Abraão obedece a Deus sem questionamentos. No versículo 3 mostra bem claro isso. Este é um aspecto importantíssimo dos que têm fé em Deus. Fazer a vontade de Deus sem questionar é algo que faz a diferença, é algo que deve ser preservado em nosso coração. Deve ser sempre preservado em nosso coração. Fazer a vontade de Deus sem questionar a Deus, é a vontade dele, então vamos fazer. O ser humano é um eterno questionador, nós sabemos disso, principalmente questionador de Deus. O mundo vive questionando a Deus, vive se perguntando e questionando: por que Deus? Por quê? Eu acho que hoje em dia existem mais porquês do que para quê, não é? As pessoas perguntam muito mais por quê do que para quê, não querem entender a vontade de Deus. Veja o que diz o texto que nós lemos. Abraão levantou na madrugada, Abraão preparou o seu jumento, Abraão chamou 2 servos seus, chamou Isaque, acordou essas pessoas bem cedinho. Abraão rachou a lenha para o holocausto e saíram pelo caminho. Nesse momento a gente observa o seguinte, um detalhe: tudo Abraão fez em silêncio. Tudo Abraão fez em silêncio, nada se ouviu da boca de Abraão. Nenhum questionamento, nenhuma pergunta, nenhuma reclamação, nenhuma murmuração, nem ao menos um início de choro, de lamentação não se viu em Abraão. Ele não questionou. Abraão confiou em Deus. Nós devemos ter fé. Nós devemos ter fé assim como Abraão, porque Deus provê sempre através da nossa fé. Deus provê sempre através da nossa fé. Em terceiro lugar, Abraão expôs sua fé, ou seja, ele fez exposição da sua fé. Nos versículos 5 e 8, nós encontramos isso nesse texto que nós lemos de Gênesis 22. Observe que ao chegar próximo ao local determinado por Deus, já próximo do local como tem aqui na palavra de Deus, Abraão diz aos seus servos que esperem naquele lugar. E ainda mais ele acrescenta: eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Veja que palavra de fé, de confiança em Deus. Ele deixa muito clara a sua fé, ou seja,
nós iremos, nós voltaremos. Veja que ele coloca no plural, ele coloca na primeira pessoa do plural, nós iremos, nós voltaremos. Mais adiante, quando Isaac faz a pergunta sobre o cordeiro para o sacrifício, Abraão faz a clássica declaração de sua fé. Ele diz, veja o que diz Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Deus proveu para Abraão. Deus proveu porque Abraão demonstrou sua fé. Deus proveu também para cada um de nós através do seu Filho Jesus Cristo. Ele fez isso através do sacrifício de Jesus Cristo por nossos pecados, por cada um de nós, para a nossa salvação. Essa é uma palavra edificante para as nossas vidas. Nós devemos ter fé, nós devemos exercitar essa nossa fé, porque Deus provê através da nossa fé. Deus sempre provê através da nossa fé. Sabemos que Deus sempre põe em prova a nossa fé. Nós sabemos disso. Deus está sempre colocando em prova a nossa fé. Nós devemos olhar para Abraão, o pai da fé. Olhar sempre, ter os olhos voltados para a imagem de Abraão, para essa confiança, para esta fé que ele deixa para cada um de nós. As lições que Abraão transmite servem para qualquer circunstância, servem para qualquer situação das nossas vidas. Não podemos esquecer disso. Abraão foi obediente à vontade de Deus. Abraão não questionou a Deus, nem murmurou. Além do mais, Abraão professou sua fé quando foi necessário professar sua fé. Deus quer que nós tenhamos fé e nós devemos ter fé. Deus provê através da nossa fé. Eu não sei como está seu coração agora. Eu não sei como está a sua fé. Mas a partir do momento que nós meditamos nessa palavra sobre a vida de Abraão, sobre tudo o que representa a vida de Abraão, sobre a questão da fé, da confiança, do temor que ele teve a Deus, nós devemos lembrar sempre o quanto nós precisamos exercitar nossa fé, o quanto nós necessitamos confiar em Deus. O momento pode ser difícil, só se fala em morte, em sofrimento, em angústia, mas nós devemos ter fé, devemos continuar crendo que Deus está no comando de tudo. Deus está diante de tudo. Não devemos questionar a Deus. Nós devemos expor a nossa fé. Nós devemos fazer profissão da nossa fé. E é isso que nós devemos fazer. E nós devemos também orar. E eu quero orar por você neste momento. Quero orar pela sua família. Quero orar pelos seus familiares. E eu quero lhe convidar para estar em oração comigo neste momento. Vamos falar com Deus. Bondoso Deus, bondoso Pai, te agradecemos, Senhor, porque através da vida do teu servo Abraão, nós podemos, Pai, aprender o quanto necessitamos exercitar nossa fé em Ti, Pai. Deus querido, Deus de amor, vai ao encontro, Pai amado, de cada uma dessas pessoas que está participando deste momento devocional, Pai. Visita o coração de cada uma delas, fortalece a fé, Pai, e cuida para que tenhamos sempre uma vida confiante em Ti, Pai, sem murmuração, sem questionamentos à Tua vontade, Pai. Abençoa nossos familiares, nosso lar, Pai. Abençoa, Pai amado, o nosso país, a nossa nação, os nossos governantes, Pai. Abençoa este mundo que necessita do Teu amor, da Tua graça e da Tua misericórdia, Pai. Sede, Pai querido, com os médicos, a equipe médica, como sempre temos orado, Pai. Sede, Pai amado, com os enfermos, com os necessitados, com os desamparados. Sede, Pai querido, com todos que necessitam de fé, Pai, que necessitam exercitar a fé, Pai. Perdoa nossas falhas, nossas fraquezas, Pai. Nós oramos juntos, agradecidos, Pai, desde já, por Teu amor, por Tua presença, Pai. Sede com Tua igreja, com Teu povo, Pai. Sede, Pai amado, com a liderança da Tua igreja, com os missionários, com os campos missionários, Pai. Sede, Pai querido, com todos aqueles que neste momento necessitam de Ti, que clamam por Ti, Pai. Nos abençoa, Senhor. Nos abençoa, Pai. Fortalece nossa fé. Mais uma vez eu te peço. Fortalece nossa fé em Ti, Pai. Nós oramos juntos
agradecidos por esse momento devocional. Nós oramos no nome de Jesus Cristo, teu Filho, e para a glória dele. Amém, amém, amém. Deus te abençoe, Deus lhe dê um dia abençoado, cheio da graça de Deus, e que Deus esteja cada vez mais fortalecendo a sua fé. Agradeço a todos que estão aqui conosco. Eu citei alguns nomes, outros eu não citei. Eu estou vendo aqui Mary Jusce, Jaqueline, Josinice. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz e tenham um dia agradável na presença do Senhor. Nós sabemos o quanto necessitamos de confiar em Deus, quanto necessitamos ter fé, não é? Vamos seguir em frente confiantes no Senhor. Fiquem na paz. Até a próxima. Próxima sexta-feira, se Deus assim permitir, estaremos aqui juntos, mais uma vez, exercitando nossa fé. E lembrando que daqui a pouco, esta mensagem vai estar no canal do YouTube, na página do pastor Jadson Cunha. Você vai lá, se você não se inscreveu ainda, se inscreve, dá tempo, você se inscreve e participe. Compartilha também. Compartilha essa mensagem. Muitas pessoas precisam da palavra de Deus. Vamos lembrar disso. Deus te abençoe e lhe dê um dia abençoado. Fique na paz. Até sexta-feira, se Deus assim permitir.